Estamos ainda falando do sétimo mandamento. Com a graça de Deus, nós vamos encerrar no próximo domingo. E hoje, dentro do sétimo mandamento, à luz dele, nós vamos falar sobre o sexo no casamento, dentro do casamento. Nós gastamos aqui um bom tempo tratando de tudo aquilo que o sexo não deve ser, de todas as implicações que o pecado trouxe para o relacionamento sexual das pessoas. E como o pecado distorceu, contaminou algo que no propósito de Deus, da forma como Ele criou, tem que ser belo, puro, proveitoso e deve glorificar o seu nome. Então, nós estamos hoje vendo aquilo que o sexo tem que ser e como ele tem que ser aproveitado com toda intensidade, como nós precisamos usar o sexo, aqueles que estão casados, para a glória de Deus. Nós somos tão mal acostumados em pensar biblicamente em sexo, em pensar e falar sobre sexo, que certamente muitos de nós aqui devem estar desconfortável com esse assunto. Talvez você fique ruborizado diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante do seu marido. Mas não é para ser assim. Não era para ser assim. Desde que o homem pecou, uma das consequências desta queda foram muitas em relação ao sexo. Mas a primeira delas, a primeira a ser notada, foi a vergonha. Homem e mulher estavam nus antes de pecarem e não se envergonhavam. Mas assim que o pecado entrou no mundo, assim que eles decidiram pecar, eles tiveram vergonha. A nudez para eles agora, a sexualidade, já não era algo tranquilo de se observar, não era aceito com muita naturalidade. Nós aqui, como temos começado o sétimo mandamento, sempre voltamos ao princípio onde o propósito de Deus é manifestado em relação ao sexo. Gênesis 1, 27, 28. Você conhece esse texto, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós temos aqui o relato da criação do homem. Nós temos aqui um dom que Deus deu ao homem e à mulher. E nós temos aqui nesse texto um mandamento, uma ordem, um mandato. Bom, o relato é a história contada. Nós temos aqui o dom. Deus os abençoou. E abençoou de que maneira? Abençoou homem e mulher com sexualidade, porque a ordem, o mandato, ele implica isso: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai. No relato do capítulo 2 da criação do homem e da mulher, a suma que Moisés faz, inspirada por Deus, é que por causa disso, porque Deus criou homem e mulher, um do outro, por causa disso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Dentro do casamento, o sexo é um dom de Deus. É um presente que o Senhor nos dá. Tem duas funções dignas: relacionamento e procriação. Observe isso: o sexo é um dom de Deus para o homem e a mulher, com o propósito de produzir um relacionamento especial, íntimo, seguro, prazeroso e que glorifica a Deus. O casamento é o único lugar digno para se experimentar esse dom
e desfrutar dele intensamente. No casamento, homem e mulher estão nus e não precisam se envergonhar. Este é o sexo que não está no mundo. Este é o sexo bíblico. Ele não é sujo, ele não é impuro, ele não é algo a ser evitado. Ao contrário, deve ser recebido como um dom de Deus e deve ser desfrutado. Nele nós construímos, celebramos a intimidade, o relacionamento de forma prazerosa e que glorifique a Deus. Nós precisamos olhar então algumas coisas, princípios que a Bíblia estabelece sobre o sexo no casamento. Você pode acompanhar no esboço que você tem atrás do seu boletim. Então a primeira coisa que nós vamos ver aí é que sexo é um dever do casal. O primeiro princípio que a Bíblia nos coloca, a primeira verdade que nós vamos ver aqui, é que o sexo é um dever do casal. Parece estranho falar assim, né? Mas abra a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Dois imperativos nós encontramos nessa passagem. Quais são eles? Lá no começo do verso 3, conceda o que é devido. Esse é o primeiro imperativo. A palavra, essa frase, na forma original, ela é redundante. A forma como ela está escrita seria mais ou menos assim: pague a dívida devida. Porque tem duas palavras aqui que são muito importantes. Primeiro é o verbo conceder, que em nossa tradução foi amenizado. Conceder é fazer uma concessão, enfim. No grego é uma dívida. É fazer aquilo que é esperado que alguém faça. É cumprir uma obrigação. Essa é a palavra que foi traduzida por conceder. Ou seja, pague a dívida. Faça o que é a sua obrigação fazer. Faça aquilo que é esperado fazer nessa situação. Da mesma forma, o que é devido, a expressão o que lhe é devido, significa, é um termo monetário, uma dívida que você tem e que você precisa pagar. É por isso que eu digo que a expressão é redundante. Pague o que é a dívida devida. Biblicamente falando, um casal, quando se casa, dentro do casamento, eles têm uma dívida conjugal. E essa dívida é o relacionamento sexual. É por isso que Paulo usa o versículo 3 e 4 para mostrar uma questão que nós já estudamos aqui, a questão da autoridade. O quinto mandamento, qual é o quinto mandamento? Olha, se vocês não souberem, eu vou começar a expor tudo de novo, lá do primeiro mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honra pai e mãe. E nós vimos que o princípio do quinto mandamento não é simplesmente para que nós sejamos filhos obedientes aos nossos pais. O que se estabelece ali é a questão da autoridade. Deus estabeleceu o mundo de uma forma, em relacionamentos organizados hierarquicamente. Há sempre aqueles que estão em posição de autoridade e aqueles que estão em posição de submissão. No que diz respeito ao relacionamento conjugal e ao sexo, a autoridade sobre o corpo do homem é da mulher, e a autoridade sobre o corpo da mulher é do homem, de forma que um não pode negar ao outro o que lhe é devido.
Não pode haver uma tal rebeldia ou rebelião conjugal, onde um diz para o outro: olha, isso aí eu não vou fazer mais. Nós não vamos ter mais relações sexuais. Isso não existe. Biblicamente isso é um pecado, porque o seu cônjuge, você tem uma dívida com ele, e você deve dar a ele o que lhe é devido. Interessante isso. Você vai entender por que isso é tão forte, tão claro nas Escrituras Sagradas. Então, o primeiro imperativo é: conceda o que é devido. O segundo imperativo, nós encontramos lá no versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Essa é outra expressão muito forte. Jesus, por exemplo, usa essa expressão, o verbo que aqui foi traduzido por privar-se, por privar. Jesus usa em Marcos 10:19, quando o jovem rico vai falar com ele e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E então Jesus alista alguns mandamentos que ele deveria cumprir. E entre eles está o 8º mandamento, o próximo que nós vamos estudar. Você sabe qual é o 8º mandamento? Não, começa com não. Não furtarás. Jesus falou a mesma palavra que está aqui, a mesma expressão ele usou para o 8º mandamento. O que Paulo está dizendo é que privar-se um do outro é um roubo, é furtar do outro aquilo que lhe é devido. Coerente com o primeiro imperativo, Paulo agora diz que quando nós nos privamos sem mútuo consentimento, como nós vamos ver daqui a pouco, nós na verdade estamos roubando do outro aquilo que lhe é um direito e que para você é um dever. Um furto, porque o outro nem percebe que está sendo roubado. São dois imperativos que estabelecem algumas aplicações para nós nesse texto aqui, em que nós estamos aprendendo que sexo é um dever do casal. Qual é a primeira aplicação que nós podemos observar com base nesses dois imperativos? Primeira, a necessidade sexual do meu cônjuge é o objeto da minha preocupação. Versos 3 e 4 dizem isso. E é dever meu satisfazê-la. O sexo bíblico ele não é egoísta, ele não é egocêntrico. Este é o sexo deturpado pelo pecado e que é vivido no mundo. O sexo bíblico, assim como o amor bíblico, ele visa o outro. Ou seja, quando Paulo fala que eu tenho uma dívida com o meu cônjuge, que o meu corpo não me pertence mais quando eu entro na aliança do casamento, que eu tenho que estar preocupado com o outro e em satisfazê-lo sexualmente, ele pega o sexo e coloca no padrão de Deus. E no padrão de Deus, sexo não é para minha satisfação apenas, mas é algo que eu devo usar para satisfazer o meu cônjuge. Então, o desejo do meu cônjuge, o seu desejo, a sua necessidade, é o objeto da minha preocupação, e eu devo trabalhar para satisfazê-la. Segunda aplicação, o jejum sexual. Eu falei jejum porque o contexto aqui de como Paulo fala no versículo 5 é parecido de um jejum. Você para de ter relacionamento sexual para dedicar-se à oração. É o mesmo princípio do jejum. Se para de comer para melhor poder dedicar tempo à oração. Então, o jejum sexual deve ser consentido, breve e dedicado à oração. Isso é uma coisa muito importante. Se por algum motivo o casal consente, combina de que vão dar uma pausa em seu relacionamento sexual, eles não podem ficar por aí sem tomar outras providências.
E a providência que Paulo dá aqui é, já que vocês vão parar de ter um relacionamento sexual, dediquem-se à vida devocional, dediquem-se à oração. E nós vamos ver por que isso. Porque a terceira aplicação, diz que um casamento sem sexo pode se tornar uma armadilha nas mãos de Satanás. Casamento sem sexo pode se tornar uma armadilha nas mãos de Satanás. Observe o versículo 5 mais uma vez. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O fato é que nunca perderemos nossa sexualidade. Um homem pode perder o interesse pelo sexo com sua mulher e vice-versa, mas não perderá o interesse pelo sexo em si. Nós não ficamos assexuados, nunca. Então, quando há uma interrupção do relacionamento sexual de um casal, não quer dizer necessariamente que a atividade sexual tenha parado para um e para outro. Os desejos continuam lá, as necessidades continuam lá, as demandas da sexualidade saudável continuam lá. E aí é uma palavra que Paulo usa, incontinência, a falta de domínio próprio, a falta de poder conter os seus desejos, pode levar e tem levado muitos homens e mulheres ao adultério, seja ele real, por meio de estar com outra pessoa, seja ele mental, imaginando, pensando em outros homens, outras mulheres, situações eróticas, pornografia e assim por diante. Então o que Paulo está dizendo é que um casamento que não tem experimentado a realidade saudável, não tem usufruído do dom de Deus que é o sexo, este casamento pode se tornar nas mãos de Satanás uma armadilha. Por isso Paulo fala, já que vocês precisam parar, então dediquem-se à oração. Vigiem, se guardem, busquem o Senhor com mais intensidade, porque este momento é um momento crítico. Então, o sexo é um dever do casal. Uma vida sexual ativa e satisfatória no casamento é uma das formas de honrarmos a Deus com nossos corpos. O sexo no casamento é um meio para desenvolvermos a pureza e a santidade que o Senhor requer de nós. Dessa forma, as relações sexuais dentro da aliança do casamento são um dever e compromisso que temos com a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20, abra sua Bíblia aí, diz assim: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto, se você observar na sua Bíblia, você vai ver que acima dele, os versículos anteriores, Paulo está falando daquilo que não é o sexo conforme Deus planejou. Toda deturpação moral que envolve o sexo no mundo. Depois dele, Paulo vem dizer como deve ser a vida de um cristão em relação ao sexo. E é a partir, depois dele, que nós lemos os versículos do capítulo 7, de 3 a 5, que nós acabamos de observar. O que Paulo quer dizer que para honrarmos a Deus com os nossos corpos, nós temos que abrir mão de uma sexualidade deturpada, que não glorifica a Deus, e lançar mão, usufruirmos desta que Deus, desde a criação, providenciou para nós e nos deu como um presente: o sexo dentro do casamento. E por isso, para a glória de Deus, inclusive, nós devemos ter
em nosso casamento e para nossa própria santificação, dentro do nosso casamento, uma vida sexual ativa e satisfatória. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, nós vamos encontrar o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, as palavras que se opõem aí é porneia, imoralidade sexual, prostituição, impureza, e santificação. O contexto aqui é relacionamento sexual. O sexo não sendo imoral, e isso só é possível dentro do casamento, ele é um instrumento que nos leva a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, a nossa própria santificação. O sexo, ele coloca as barreiras que nos impedem de querer uma vida sexual fora do padrão de Deus em imoralidade. Mas vamos a segundo princípio aqui que nós precisamos observar. Então, o primeiro, sexo é um dever do casal. Um outro princípio importante que envolve o sexo no casamento é que sexo no casamento e o dever de procriar. O sexo no casamento nos coloca a obrigação com a procriação. Ainda dentro do ponto de vista de que o sexo no casamento é um dever do casal, não podemos esquecer que uma das finalidades para as quais Deus nos fez seres com sexualidade é a procriação. Sim, o sexo é também para a procriação. Assim, um dos deveres do casal é o de ter filhos. Antes de ler os textos, eu preciso explicar aqui algumas coisas. O mundo, além dos métodos contraceptivos, o mundo tem uma mentalidade contraceptiva. A mentalidade de que filho não é bom, filho atrapalha, filho é caro, filho produz empecilho. Verdade. Muitas dessas coisas são verdades. A vida com filhos é completamente diferente de uma vida sem filhos. Da mesma forma que a vida de casado é completamente diferente da vida de solteiro. Cada uma destas coisas traz consigo novas responsabilidades. Há um ônus sobre tudo isso. Lógico que é. Agora, o fato de haver um ônus não nos autoriza a pensar que não ter filhos, podendo tê-los, é uma opção. Isso não é bíblico. Na verdade, conforme a Bíblia, ninguém deveria usufruir do sexo se não tiver a intenção de procriar. Logicamente, Cristo nos ensina a planejar, a construir uma torre, calculando o preço. Mas Ele não nos desencoraja de construir a torre, simplesmente de calcularmos o preço. Essa é uma questão muito importante para casais modernos. Nós temos sofrido no princípio da família algumas perturbações importantes. A primeira é: o casamento em si é ruim. Deve ser adiado o quanto for possível. Um dia desses estava na aula de inglês e foi perguntado sobre casamento, idade ideal. Uma moça lá falou: acho que casar a partir dos 40. E eu acho que ela foi bastante generosa, porque da forma como nós pensamos, nós temos que fazer tudo o que é do nosso interesse para a partir daí pensar em casar.
aquela filosofia egocentrada, egoísta e tudo mais, disfarçada de praticidade, assim que eu tiver tudo, porque não vamos entrar no casamento. Essa é a primeira coisa. Uma vez casados, nós encontramos um outro princípio contrário à Bíblia. Nós temos que adiar a chegada dos filhos até que nós tenhamos condição de tê-los. E a condição de tê-los é sempre uma condição muito idealizada. E aí, de repente se esquece. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, nós tínhamos uma expressão entre os colegas. Você pedia uma coisa emprestada para ele, e você falava assim, agora eu vou botar para esquecer. Que aí a pessoa nunca mais recebia de volta aquilo lá. Eu acho que muitos casais fazem isso com Deus. Bom, Senhor, daqui a uns 15 anos nós vamos ter filhos. E aí ele bota para esquecer. Nunca aparecem essas crianças. O sexo, ele tem duas finalidades bíblicas. Uma delas é a procriação. O sexo é para produzir filhos. Observe a palavra do Senhor, Gênesis 1, 28. Diz assim, e Deus os abençoou. Correto? Deus os abençoou. Isso é importante você grifar aí. Porque você vai ver que o princípio estabelecido por Deus é contrário a tudo aquilo que muita gente pensa sobre filhos. Deus os abençoou e lhes disse o quê? Sede fecundos. A fecundidade é uma bênção de Deus. A fecundidade é uma bênção de Deus. Mas não é aquela bênção assim, eu fui abençoado sendo fértil. Que bom, vou guardar isso como um tesouro escondido, a minha fertilidade. Deus abençoou, sede fecundos além de uma bênção, é uma ordenança. Deus está dizendo, eu lhes fiz com sexualidade para que, dentre outras coisas, vocês tenham filhos. Vocês produzam fruto. Vocês criem famílias. Aqueles a quem Deus abençoou com fecundidade têm a obrigação de terem filhos. Salmo 127, 3 a 5, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É engraçado a nossa forma de pensar, completamente contrária à palavra de Deus. Nós encontramos um casal e eles não têm filhos, optaram por isso, estão prosperando, têm bons empregos, isso em si nada de errado. E aí a gente olha e fala, olha, que casal abençoado, Como Deus tem abençoado essas vidas. Aí o pastor Alaule chega aqui e fala, meus irmãos, Raquel está grávida novamente. Que Deus tenha misericórdia, Senhor. Coitado dessa mãe, coitado desse pai. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo, filho é bênção, filho é galardão. A nossa concepção mudaria se lhe fosse prometido por cada filho 10 mil reais. Você teria um monte. Cada filho vem com bônus de 10 mil reais por mês. Ninguém ia ficar cansado em ter filho. Ia ser uma bênção completa. Mas o filho em si, olhe a expressão, volte os seus olhos para a Bíblia. Herança. Herança do Senhor. Quer dizer que da riqueza de Deus, do seu tesouro particular, Ele tem nos dado filhos. Olha aqui, feliz o homem que, o pessoal gosta de ter filho, está rindo ali, Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Felicidade que o sexo produz dentro do casamento também tem a ver
com a procriação. Mais adiante, o Salmo 128, versos 3 a 4, diz assim: tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. A teologia da prosperidade deve se revirar quando lê esse texto. Porque, veja só, o que se espera, né? Aqui fala, né, do homem que teme ao Senhor, como ele é abençoado. E aí, numa concepção muito própria dos nossos tempos, bom, se eu temo ao Senhor, se eu sou fiel a Deus, eu devo ter a minha vida coberta de bens. Eu devo ter um carro do ano, pelo menos um. Eu preciso ter uma boa casa, eu tenho, enfim, eu vou ter a minha vida forrada de bens, porque eu sou um homem fiel a Deus, eu sou um homem temente ao Senhor. Aí a Bíblia fala assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como? Tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. A fidelidade de Deus com homens e mulheres que temem o seu nome é dar a eles filhos. Bênção do Senhor são os filhos. E a sexualidade que Deus nos deu está ligada ao nosso dever de procriar, de ter filhos. A igreja, ela cresce também e principalmente pelos filhos que nascem no seu meio. Por isso, meus irmãos, abandone, se você tem essa ideia, a ideia mundana e errônea de não ter filhos. De não ter filhos. Não estou dizendo nem para ter 4, estou dizendo de não ter filhos. Um outro ponto importante dentro do pensamento da palavra de Deus é que sexo é para prazer do casal. O sexo não é só obrigação, dever, mas sexo é para prazer do casal. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 5, verso 18 a 19. Observe a poesia do texto, as palavras usadas, observe como o próprio Deus inspira os seus autores para falar deste dom de uma forma que nos transmita toda a intensidade e prazer que nós podemos usufruir com o sexo dentro da aliança do casamento. Provérbios 5, 18 a 19. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Não preciso explicar o que está aqui, não é? O que a palavra de Deus está dizendo? Para que nós sejamos felizes, encontremos prazer no nosso cônjuge. Aqui, logicamente, está destinado, é um pai falando para um filho sobre a sua esposa, a esposa do filho, mas se aplica a cada um de nós, todos aqueles que são casados. Há uma fonte de prazer, há um poço onde os nossos desejos podem ser saciados e devem ser saciados. É o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido. A Bíblia fala isso de forma de mandamento, uma instrução sábia dada a um filho, e nós que recebemos a instrução sábia da palavra de Deus, devemos acolhê-la em nosso coração. Eclesiastes 9, 9. Eclesiastes 9, 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Olha o imperativo aí. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol,
porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigas debaixo do sol. Esse texto, eu confesso que, quando eu estava preparando o sermão, eu ri bastante com ele. Porque a gente fala assim, estou cansado, me fadiguei de tanto trabalho hoje. Hoje não dá para nada, hoje eu não tenho disposição para coisa nenhuma. Aí, Salomão vem em Eclesiastes e diz: rapaz, a sua mulher é a sua porção, é aquilo que Deus reservou como um pagamento para você, para o seu deleite em dias difíceis, nesse trabalho que lhe desgasta, que lhe estressa, que lhe afadiga. A sua compensação está em chegar em casa e encontrar a sua mulher para lhe dar prazer. Da mesma forma, você, mulher, que teve um dia cheio no trabalho ou nos cuidados de casa e vem com a mesma mentalidade, hoje não dá para nada. Dá sim! Esse é o momento do prazer, do relaxe. Esse é o momento de finalmente, o final do dia, fazer valer a pena o dia inteiro. Porque senão, meus queridos, a vida será uma sucessão de enfado, canseira, sem esperança. Agora Deus providenciou do nosso lado uma fonte inesgotável de prazer, o nosso cônjuge. Sabendo justamente que debaixo do sol de um mundo caído, a vida se torna dura. Ele nos dá prazer em nosso casamento. Observe essas coisas. O sexo marital é uma fonte legítima de prazer. Nele nada é vergonhoso ou impuro. Nada produz culpa ou remorso, mas alegria e satisfação. O sexo é a celebração máxima de um casamento. É o prazer da intimidade, o toque, o beijo, as mãos dadas, a conversa em voz sussurrante, a nudez e todos os sentimentos e sensações que envolvem o momento do ato conjugal servem ao propósito de tornar o relacionamento e a vida prazerosos. Todo este prazer está reservado ao homem e à mulher que firmaram uma aliança perpétua, um compromisso de amor até a morte, um dom de Deus que nos foi concedido para usufruirmos com alegria. Assim, quando estamos felizes em Deus e nos dons que Ele nos dá, melhor o glorificamos. Então, usufrua desse presente para o seu prazer e para a glória de Deus. Para encerrar, queridos, neste ponto em que sexo é para prazer do casal, eu gostaria de ir para Cantares com os irmãos. E lá nós vamos ver o que Salomão tem para nos ensinar a respeito disso. Deixa sua Bíblia aberta em Cantares. Lendo Cantares, eu separei algumas coisas que são importantes. Talvez sexo para você esteja sendo uma obrigação. Você encontra sem motivação, sem criatividade e tudo mais. Talvez o seu cônjuge, seu marido não ajude muito também, sua esposa, enfim. Mas Salomão nos dá um caminho aqui, que pode tornar a vida sexual dentro do casamento mais intensa, mais prazerosa e, sobretudo, obediente a Deus, onde os deveres e o prazer se conciliam e produz a sua glória e o nosso prazer. O livro de Cantares é um grande poema escrito em linguagem erótica e sensual. E aqui eu preciso parar, porque isso pode lhe soar estranho. Erotismo e sensualidade são errados fora do casamento. O casamento é um ambiente para nós desfrutarmos do que é erótico e do que é sensual. O sensual é aquilo que desperta os sentidos. Então você olha para sua esposa, olha para o seu marido, sensações surgem, isto é o sensual. E justamente o livro de Cantares é um livro em linguagem que fala justamente deste ambiente sensual que é o casamento, que fala sobre sexo no casamento. Neste poema,
podemos observar algumas coisas que nos ajudarão em nossa vida sexual. Primeira coisa que é importante observar em Cantares é que há um diálogo entre o casal, e inclusive um diálogo íntimo e sensual. O livro de Cantares é um poema que tem 3 personagens, 2 personagens, e tem as donzelas que fazem alguns coros entre as estrofes. Mas o livro de Cantares é um diálogo, é uma conversa entre a esposa e o esposo. Ela fala e ele fala. Esta conversa, esta comunicação, ela tem um cunho íntimo. Eles estão falando da vida sexual deles. Eles estão falando daquilo que desperta a atenção, que desperta o desejo e o prazer em um e em outro. E como este princípio, nós podemos já aplicar às nossas vidas que a vida sexual, ela não diz respeito apenas a sexo. Ela depende de comunicação, ela depende de relacionamento, ela depende de verdade, de intimidade no falar, de clareza no falar. É muito interessante que o livro na Bíblia que trata sobre este assunto seja escrito em forma de uma conversa, de um diálogo. O casal precisa ter uma vida sexual fora do sexo, conversando, se comunicando, expressando a sua vontade, o seu desejo e outras coisas mais. Bom, o que nós encontramos além disso é que há um desejo explícito. Cantares, no verso 1, capítulo 1, 2 e 3. Olha o que a mulher fala para o seu esposo. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Leva-me após ti, apressemo-nos. Então, veja essa comunicação. Essa mulher não tem vergonha de falar do seu desejo. Ela expressa para o seu marido. Não há nada aqui que possa trazer vergonha, possa insinuar algo sujo, ruim, baixo, chulo. Ao contrário, poeticamente, ela está expressando para o seu marido que ela o deseja, que ela o quer, e quer com pressa. Apressemo-nos. Isso aplica-se ao homem e à mulher. Mas o interessante aqui é que no livro de Cantares a mulher toma iniciativa também. Não é errado isso. Mas, veja, o que nós precisamos aprender aqui é expressar o nosso desejo. Falar sobre ele para o nosso cônjuge. O que eu quero? O que eu espero de você? O que você faz e me dá prazer? O que eu estou precisando agora? Outra coisa, a admiração física. Capítulo 5, verso 9. Aqui a esposa conversa com suas amigas. O marido dela sumiu. De madrugada ele precisou sair, ela não viu e foi procurar pela cidade e não encontrou. E quando ele encontrou suas amigas, ela pediu para as amigas: olha, se vocês encontrarem o meu amado, por favor, mandem ele vir para casa, me digam onde é que ele está, porque eu quero estar com ele. Onde está o meu amado? Aí olha o que as amigas respondem para ela: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Ela está perguntando: o que seu marido tem de tão especial? Por que a gente vai precisar sair procurando o seu marido? O que ele tem tão bom nele que você está tão preocupada? A resposta do capítulo 5 é muito grande. Eu peguei só o finalzinho dela. O seu falar é muitíssimo doce. Isso é a esposa respondendo para as amigas.
Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Antes disso, ela fala das suas pernas, fala da sua barriga, que não é tanquinho, mas é um mármore. Este homem é extremamente cheiroso. Eu perdi as contas de quantos versículos são usados pela esposa para falar do cheiro do seu marido. Ele é belo, ele é alvo, enfim, ela é apaixonada por esse homem, não tem dúvida. Ela olha para ele e fica pasma. E ela é considerada a mais bela, a mais formosa entre as mulheres. E quando nós falamos de admiração física, há duas coisas que são importantes. Primeiro, daquele que admira. Eu tenho que admirar a minha esposa. Eu tenho que ter olhos para ela. Eu tenho que encontrar nela prazer para os meus olhos. A esposa tem que encontrar no seu marido prazer para os seus olhos. Deus nos deu olhos para contemplar. Na semana que vem eu vou falar sobre a beleza e que ela foi criada para ser contemplada. E ela é principalmente bem contemplada, né? Dentro do casamento. Agora, há uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Daquele que é observado. Porque muitas vezes, irmãos, nós casamos e nos esquecemos que devemos produzir ainda a admiração naquele que nos olha todos os dias, naquela que nos olha todos os dias. Nós fazemos questão de oferecer para os nossos cônjuges a nossa pior versão. Saímos de casa para o trabalho. As mulheres estão bem maquiadas, penteadas, bem vestidas. Os homens da mesma forma. Vamos para uma festa, vamos para um casamento. Escolhemos nossa melhor roupa. Chegamos em casa, virou abóbora. Não tem maquiagem. Às vezes o rapaz lá, o homem, ele se acha o dono da casa. Fica lá passeando com uma cueca rasgada. Uma coisa, não usa perfume, não toma banho. Eu estou em casa mesmo, minha mulher sabe que eu sou assim. A mulher às vezes chega, ele está lá babando, com o controle numa mão, a barriga caindo de um lado, o chulé para cima. Meus irmãos, uma mulher nunca vai escrever um poema como esse a seu respeito se ela lhe encontra dessa forma em sua casa. Da mesma forma, as mulheres, eu sempre brinco dizendo, intimidade é uma desgraça. Porque a intimidade nos faz esquecer que do outro lado tem alguém nos observando. Tem alguém nos observando. E não nos custa absolutamente nada, pelo contrário. Nós temos que fazer isso, de oferecer uma versão melhor para o nosso cônjuge. Porque quando nós nos conhecemos e queríamos nos cativar, nós oferecemos o nosso melhor. Ou não era assim? Quando você namorava com o seu marido, quando você namorava com a sua esposa, duvido que você tenha chegado algum dia perto dela sem ter tomado banho, sem ter colocado uma roupinha direito, sem ter escovado os dentes. E aí nós casamos e nós impomos ao outro uma imagem que não é admirável. Eu sei, a vida é corrida, eu sei, às vezes não dá tempo, eu sei de tudo isso. Mas, meus irmãos, nós temos um dom dado por Deus, que deve ser usufruído. E para que esse dom seja usufruído, nós temos que cuidar para que o outro tenha prazer naquilo que vê. Não estamos falando aqui de padrão de beleza. Não estamos falando disso. Estamos falando de se mostrar admirável para o outro. E você, marido, você, esposa, mesmo que o seu esposo, que a sua mulher, não esteja lá na sua melhor condição,
busque encontrar nele ou nela a fonte do prazer para os seus olhos. Admiração física. Admiração física é importante. Na minha opinião, a Sulamita aqui, a esposa, ela fala um pouco demais, porque ela faz muita propaganda do marido para as amigas, né? E eu não sei até que ponto isso é muito bom, né? Mas enfim, de fato ela é apaixonada e admira o seu esposo. Mas tem outra coisa, comunicação sexual, a comunicação sexual. Capítulo 7, versos 6 a 11. Agora, olha que poema esse marido escreve para sua esposa. Olha o que ele fala. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios, os seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como a das maçãs. Os teus beijos sejam como um vinho. E a esposa, melhor, ele fala, eu sou do meu amado. A esposa responde, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Eles estão conversando aqui. Veja que não é um relacionamento sexual mudo. Eles estão conversando, estão dizendo o que querem fazer, o que gostam de fazer. E como isso é importante, meus irmãos, a interatividade, o saber que aquilo não é um momento mecânico, mas que há um envolvimento maior ali, que há coração ligado, que há mente ligada, que há comunicação ligada. Eu sei que tudo isso parece muito estranho, eu sei que para homens até isso parece meio cheio de frufru demais. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele recitou um poema, agora sim, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. Ele ficou admirado com aquela mulher. Ele amou aquela mulher desde a primeira vez que viu. Ser romântico, produzir romance, ser sensível, falar ao coração, isso é coisa de homem. Nós somos fortes, mas não somos brutos. Nós não somos o ogro lá do desenho. Nós temos que saber a hora certa de falarmos. Viu o que ela disse? Ele fala mansamente. Essa comunicação sexual é importante para uma vida sexual que nos dê prazer. Além da admiração falada antes, há prazer em olhar. Uma das coisas, uma das deturpações do pecado na área sexual é aquilo que se chama de voyeurismo. Homens e mulheres que gostam de admirar os outros, ficam olhando as mulheres, ficam olhando os homens, enfim. O voyeurismo é a deturpação do prazer de olhar aquele ou aquela que é o meu esposo ou a minha mulher. Olhar as suas curvas, enfim. Olha aqui o que diz o homem. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Observe, ele está olhando a mulher, como ela anda, o que ela está vestida e como isso lhe produz sensações agradáveis. Os maneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como uma torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas do Hesbom, junto à porta
Bet-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso em tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Veja, este homem conhece a sua esposa, ele admira cada parte do seu corpo, a forma como ela anda, o inebria, os pés dentro de uma sandália, a forma como penteia o cabelo, a cor que o cabelo está. Queridos, não queira cobrar uma dívida da sua mulher se você não tem pagado a ela a dívida de se sentir admirada. Uma das grandes dificuldades para as mulheres nos relacionamentos sexuais é a insegurança quanto ao estado físico delas. Algumas estão acima do peso, outras envelheceram. E elas se sentem inseguras, e a insegurança faz com que elas se retenham. Agora você imagine se sistematicamente você está dizendo para ela: olhar para você me faz tão bem. Admirar como você anda, como você se veste, admirar as partes do seu corpo que são exclusivas para mim, isso mexe tanto comigo, é tão especial eu poder olhar para você. Você não vai precisar estabelecer um padrão de beleza, nem ser ilusório, dizendo que ela está de uma forma como ela não está, mas você vai produzir para ela uma segurança de que a forma como ela está ainda serve para você e lhe dar o prazer de olhar. Estas coisas, meus irmãos, é que nos permitem a cada dia viver em nosso casamento uma vida sexual satisfatória e feliz, prazerosa. Uma última coisa, a declaração de amor. Capítulo 8, versos de 6 a 7. Capítulo 8, verso 6 a 7. O marido fala para a esposa: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Este homem se declara apaixonado pela sua esposa, tomado de zelos por ela. Ele pede para ela: deixe bem claro que eu a amo. Coloque isso como um selo em seu braço. Enfim, meus queridos, se você ler Cantares, você vai observar muito mais coisas ainda, que de uma forma bíblica, santa, que glorifica a Deus e lhe dará prazer e ao seu cônjuge, você vai aprender a viver uma vida sexual bíblica, que honra a Deus e que lhe dá prazer. Qual é o desafio que nós temos nesta noite? O primeiro desafio é tirarmos a ideia que nós trazemos conosco por essa cultura pecaminosa a respeito do sexo. O sexo não é sujo, o sexo é extremamente belo. Ele só é proibido fora do casamento. Dentro do casamento ele é ordenado, ele é mandado que se faça. E um segundo desafio é tirarmos o sexo apenas daquele momento em que nos deitamos na cama com o nosso cônjuge. Levarmos o sexo para aqueles momentos da vida onde nós estamos conversando, nos tratando, falando abertamente de desejos, elogios, romance, sedução,
Tudo isso é necessário e permitido dentro do casamento, para que o ato conjugal, quando acontecer, não apenas seja mecânico, mas seja o usufruto de um dom gracioso que o Senhor nos deu, para a glória dele e para o nosso prazer. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele seja glorificado em nossos casamentos e na nossa vida sexual. Amém?